A Beatriz Manfredini está acompanhando esse caso. Beatriz, alguma expectativa, então, que o jovem possa se entregar aí à polícia? Eu queria que você relembrasse, portanto, esse caso aí que chamou tanto a atenção, a violência aqui em São Paulo. Muito bom dia, Beatriz. Bom dia para você, Marcelo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Até agora há pouco a gente tinha essa expectativa de que o criminoso se entregasse, né? O nome dele é Axel Gabriel de Holanda, de 23 anos. E essa expectativa foi descartada há alguns minutos pela polícia aqui de São Paulo. A gente fala da porta do DEIC neste momento. E o que aconteceu foi o seguinte: Axel tinha combinado com a advogada que a encontraria logo no início da manhã de hoje, por volta das 5 horas da manhã, e que aí provavelmente se entregaria então para a polícia que está em tratativas com a família dele já há alguns dias para que ele se entregasse. Acontece que Axel desistiu de encontrar a advogada, ele não compareceu a esse encontro, então a polícia entende que ele não vai mais se entregar, descartou essa possibilidade e continua então com equipes fazendo giros aqui por São Paulo, por toda a região aqui do estado, arredores aqui da capital paulista também, procurando Axel. Então, ele já é considerado foragido da polícia, isso porque ele teve a prisão preventiva decretada no início da noite de ontem. Então, ele já pode ser considerado procurado, é isso que a polícia está fazendo neste momento, então. Axel foi reconhecido como a pessoa que matou Renan Silva Lourenço ontem, né? Porque a namorada dele, que não teve o nome divulgado até o momento, ela veio até o DEIC prestar depoimento e ela reconheceu alguns objetos que foram apreendidos pela polícia durante buscas, principalmente buscas na casa de Axel, em Americanópolis, também aqui em São Paulo. Ela reconheceu alguns objetos, como por exemplo uma arma, também uma jaqueta, um tênis e a bolsa de entregador de aplicativo que era usada por Axel. Para quem não lembra, o crime aconteceu na última segunda-feira, quando o Renan Silva Loureiro, que tinha apenas 21 anos, estava deixando a namorada em casa, na região do Jabaquara. Ele e a namorada foram abordados por Axel, né, que estava disfarçado de entregador de aplicativo de entregas, estava ali com aquela roupa, e aí ele pediu os celulares, então, de Renan e da namorada. Um pouco depois, Renan acabou reagindo para tentar proteger a namorada dele, e aí foi baleado, não resistiu, acabou falecendo, e agora, então, a expectativa é que a polícia consiga capturar Axel, mas, por enquanto, essa hipótese dele se entregar foi descartada, Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna então com mais informações aqui na programação da Jovem Pan. Mota, infelizmente não é um caso isolado, né? Nós sabemos aí que as entregas elas cresceram muito, seja bicicleta elétrica, bicicleta normal, moto, né? Foi um serviço aí que na pandemia ele se ampliou, inclusive faltou moto para vender no mercado em razão das entregas. E é claro que, como você disse, nós conversávamos há pouco, as pessoas precisam trabalhar, todo mundo busca aí uma alternativa. Mas, infelizmente, criminosos estão se utilizando aí dessas bolsas que são colocadas, até com o nome das empresas que existem, que estão no mercado mesmo, e assaltando. Isso está virando uma rotina aqui em São Paulo e acredito até que no Brasil, Mota. Marcelo, infelizmente, essa é a triste rotina do Brasil há muito tempo. Ocorre um massacre no Brasil. Eu vou fazer uma previsão aqui que depois você pode anotar para verificar. Esse assassino aí não vai ficar nem 5 anos em uma cela de prisão. Essa é a rotina do Brasil. Em 2017 aconteceu um caso quase igual a esse. Aliás, acontecem milhares de casos iguais a esse, mas eu vou só citar um garoto chamado Lucas Barreto, de 21 anos, saiu do metrô aqui em São Cristóvão, num dia de chuva, voltando do seu trabalho, veio um bandido, desculpe o termo técnico, um vagabundo, atirou nele para roubar o celular e foi embora. Esse bandido foi preso. Ele tinha menos de 18 anos, então a gente não pode nem chamar de bandido, tem que chamar de adolescente em conflito com a lei. Ele foi condenado pelo juiz a frequentar a escola durante um dia e dormir em um abrigo durante a noite. Enquanto isso, a mãe do rapaz assassinado, Lucas Barreto, está até hoje convivendo com a perda, com a saudade. Os assassinos do jornalista Tim Lopes, que foi um dos crimes mais bárbaros que já se viu no Brasil. Tim Lopes foi torturado, morto e teve o corpo queimado num forno de micro-ondas. Pois bem, Marcelo, um dos assassinos foi condenado a 30, 40, 50 anos de prisão, com 5 anos
5 anos de prisão, ele teve o direito à progressão para o regime semiaberto, que é ficar o dia inteiro na rua e dormir na prisão. Ele fugiu, Marcelo, ele desapareceu. A mesma coisa aconteceu com um dos outros assassinos. Quando ele completou 7 anos, ele ganhou o direito à progressão para o regime semiaberto e fugiu. Vou repetir aqui, os 2 assassinos de Tim Lopes foram condenados a dezenas de anos, um com 5, o outro com 7 anos, tiveram direito à progressão do regime semiaberto e fugiu. Essa é a causa do crime sem fim no Brasil, a impunidade, que é gerada por um ativismo judicial de esquerda que infiltrou o nosso sistema de justiça criminal e por a sua irmã, que é a bandidolatria. Inclusive, né, Mota, a gente tem aqui, hoje muito se fala o seguinte, olha, o Brasil prende demais, não deve prender toda hora, a todo momento, tem que se rediscutir as penas, e aí a gente fica nessa situação, de fato, aí a justiça não é feita. Imagina para essa família, ali, quem acompanhou com imagens, né, ele estava praticamente muito próximo da residência dele ali, esse jovem que morreu. Então a família chega ali e observa toda aquela cena a metros ali da residência dele, infelizmente, e como você disse, fica essa sensação mesmo, esse jovem morreu, tinha toda a vida pela frente, e agora o que vai acontecer? Haverá justiça? Há um descrédito total, né, Mota? Não haverá justiça, Marcelo. Lamento muito dar essa notícia. Esse drama vivido pela família desse rapaz é vivido por milhares de famílias. Eu vou citar só mais um caso aqui. Meu amigo Luiz Fernando Oderich, industrial do Rio Grande do Sul, ele teve o seu filho Max Fernando Oderich assassinado quando foi pegar o terno para a formatura da universidade. Até hoje, o Luiz Fernando não sabe quem foi o assassino do seu filho. Marcelo, entre 1996 e 2016, aconteceram 1 milhão de homicídios no Brasil. 1 milhão. Em média, a taxa de esclarecimento de homicídios é de 8%. 92% dos assassinatos do Brasil nunca serão esclarecidos. Os que são esclarecidos, o resultado é uma pena ridícula para o assassino. Marcelo, homicídio no Brasil tem a pena mínima de 6 anos. Com essa pena mínima, a pessoa o assassino já começa a cumprir a pena no regime semiaberto. É isso que acontece em várias situações. É impunidade total.